Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. E o que será a concordância? Concordância é combinar os elementos. Falamos já em uma aula anterior sobre concordância nominal. Hoje vamos falar sobre concordância verbal. Pelo nome, você já observa que o verbo está presente na concordância verbal. Vamos lá? A concordância verbal é a combinação entre verbo e sujeito. Vamos ler um trecho da letra da canção de Cuitelinho e vamos observar como os verbos estão, se estão no singular, se estão no plural, para nós falarmos posteriormente sobre o nosso assunto de hoje. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha, as garças dá meia volta, senta na beira da praia e o cuitelinho não gosta. Vocês observaram que não houve a combinação entre determinadas palavras, houve a ausência de concordância em determinados momentos. Mas é permitido. Por quê? Porque se trata de variação linguística. Cada região, cada contexto tem a sua variação e é preciso ser respeitada. Porém, nós temos a gramática normativa da língua portuguesa, que estabelece regras para serem seguidas. Mas você vai usar essas regras em contextos formais. E é sobre essas regras que nós vamos estudar hoje. Concordância verbal. Vamos lá. Olhem só no slide. Eu espalho, nós espalha. Vejam, gente, que de acordo com as regras gramaticais, falamos nós espalhamos. Nós espalha é comum uma variação linguística, uma determinada variação linguística, falar dessa forma, usar somente essas duas formas verbais, espalho, espalha, eu espalho, tu espalha, ele espalha, nós espalha, é comum em determinada variação linguística, porém a gramática normativa não aceita. Vamos verificar a regra de concordância verbal. O peixe boiava no lago poluído e parecia morto. Quem boiava no lago poluído e parecia morto? O peixe. O peixe é o sujeito da oração. O peixe está no singular. É por isso que o verbo boiar também está no singular. Isso que se trata a concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. O verbo no singular, o sujeito no singular. Olhem a outra frase. Os peixes boiavam no lago poluído e pareciam mortos. Quem boiavam no lago poluído e pareciam mortos? Os peixes. Observem que na segunda frase, a forma verbal está no plural, boiavam. Eles boiavam. Eles quem? Os peixes. Então, a concordância verbal nessas duas frases mostradas está de acordo com a norma culta da língua portuguesa, porque os verbos estão concordando em número, singular ou plural, com o seu sujeito. Vamos agora para regras específicas. Vamos a outra regra de concordância verbal. Observem. Não se esqueça de que se ocorrer ideia de reciprocidade, a concordância é feita de forma obrigatória no plural. Abraçaram-se a mãe e o filho. Então você observa aí que houve uma reciprocidade no abraço. Eles se abraçaram. Então o verbo obrigatoriamente deve estar no plural. Abraçaram e não abraçou-se, e sim abraçaram-se. Gente, as regras de concordância verbal, elas são muitas. Você precisa se concentrar para observar direitinho, internalizar as regras. Caso não consigam internalizar todas as regras, mas que pelo menos as principais vocês internalizem para usá-las em contextos formais. E principalmente, não tem como internalizar as regras de concordância verbal ou outras regras se você não praticar.
Então vamos lá, vamos estudar mais algumas regras para a gente poder exercitar duas questões. Vamos lá. Núcleos do sujeito ligados por ou. O verbo permanece no singular se houver ideia de exclusão. Olha o exemplo. Verde ou lilás será a cor da casa. Verde ou lilás. Observem que nesse sujeito tem a ideia de exclusão, porque uma das duas será excluída. Então é por isso que a forma verbal será está no singular e não no plural serão. Nesse caso, obrigatoriamente, quando no sujeito vier a conjunção ou dando ideia de exclusão, você deve usar o verbo no singular. Vamos a mais uma regrinha. A maioria dos estudantes passou no TRT. TRT. A maioria dos estudantes passaram no TRT. Quem passou no TRT na primeira frase? A maioria dos estudantes. O verbo está no singular por quê? Porque quando se tratam de partículas partitivas, como a maioria, a minoria, você pode concordar ou com o termo partitivo, maioria, ou com a especificação desse termo, que é dos estudantes. Então, nessa regra, você pode dizer passou ou passaram, concordando com a palavra maioria ou com a palavra estudantes. Olhem só. Se o sujeito for composto por expressões partitivas, como a maioria de, grande número de, a maior parte de, seguidas por meio de um substantivo ou pronome no plural, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Vamos lá? Então vamos a mais uma. Olhem que essa próxima regra, muitas pessoas se confundem. Olhem um exemplo. Os Estados Unidos são uma das principais potências econômicas. São, os Estados Unidos são. É um país, mas eu digo são? Sim. Quando a palavra já está no plural, como falamos Estados Unidos, e vier o artigo os, então você coloca o verbo no plural. Os Estados Unidos são. Porém, se não vier o artigo, aí você coloca o verbo no singular. Estados Unidos é. É isso. Olhem mais uma regrinha. Quando a expressão que indica porcentagem não é seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o número. 25% querem mudança. Querem, no plural. Por quê? Porque 25% é mais de um. Então, o verbo deve concordar com a porcentagem. 1% conhece. Conhece no singular, porque estamos falando apenas de 1%. A porcentagem no singular, pois se trata apenas de 1%. Então, na porcentagem, o verbo deve concordar com ela, tá bom? E, diante das regras explicadas, agora vamos ao exercício. O exercício que será colocado agora está dentro das regras que falamos hoje. Observem. Pode-se afirmar que, de acordo com as regras de concordância verbal estabelecidas pela gramática normativa da língua portuguesa, a forma verbal circulada está correta? Justifique. Aí olhem só a manchete. Até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz ONU. Vai para o lixo? Quem vai para o lixo? Até 50% dos alimentos. 50% dos alimentos. Então, essa forma verbal vai está correta? Ela é mesmo no singular? Não. Por quê? Porque a porcentagem é mais de 1, então 50% dos alimentos vão para o lixo, vão no plural, eles vão. Por quê? Porque o verbo deve concordar com porcentagem. Se a porcentagem está no plural, então o verbo fica no plural. Vimos essa regra. Agora vamos a mais uma questão. A maioria dos gatos não toma sorvete. Tudo bem, sobra mais para mim. Vamos analisar as proposições. De acordo com o primeiro quadrinho da tirinha, ocorre uma impropriedade segundo a norma padrão, visto que a forma verbal toma deveria ir para o plural para fazer concordância com o substantivo.
A maioria das pessoas toma. Acabamos de ver a regra, que em expressões partitivas, a maioria das pessoas pode ser o verbo no singular ou no plural, porque pode concordar com maioria ou pessoas. Então, pode ser a maioria das pessoas toma ou a maioria das pessoas tomam. Então, logo, a alternativa número 1 está incorreta. 2. De acordo com o quadrinho da tirinha, não ocorre uma impropriedade segundo a norma padrão, visto que a forma verbal toma ficou no singular para se fazer a concordância verbal com o substantivo maioria, que é o núcleo do sujeito da frase. Sim, acabei de explicar essa regra falando do item 1. Agora, vamos ao item 3. De acordo com o segundo quadrinho da tirinha, ocorre uma impropriedade, uma vez que a linguagem do personagem Garfield é muito coloquial. Não, a linguagem do Garfield foi formal. Ele usou dentro das regras gramaticais da língua portuguesa. Então, das proposições mostradas, nós só temos como correta a número 2. Espero que vocês tenham entendido essas regras de concordância verbal aqui colocadas, exercitem, pratiquem para usá-las em contextos formais e não esqueçam de respeitar as variações linguísticas. Obrigada! E para assistir novamente esta aula, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!